oitavo ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 11.1. Então hoje a gente vai fazer alguns exercícios, sobre o tema de porcentagem que a gente viu na aula de número 11, ok? O objetivo hoje então vai ser resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo de porcentagem. Os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e a calculadora. Lembrando que a calculadora é uma ferramenta para te auxiliar, Não é obrigatório que você tenha, porque a gente também já aprendeu a resolver todas as operações que a gente precisa sem utilizar a calculadora. Mas, se você tiver uma calculadora aí à disposição, vai facilitar bastante a sua vida na aula de hoje, tá certo? Então, exercício de número 1. Escreva a razão 7/40 na forma de taxa percentual e na forma de número decimal. Então, para eu fazer a forma decimal, a gente já viu que basta eu dividir o 7 por 40, Fazendo essa operação, eu vou encontrar o resultado de 0,175. E aí eu posso utilizar direto esse resultado de 0,175 e multiplicar ali por 100%, certo? Multiplico por 100% e eu vou chegar em 17,5%. Outro jeito de encontrar esse valor seria utilizando o que a gente estudou, No caso aqui, eu faria o quê? Dividiria esses dois valores aqui por 2. Por quê? Porque eu quero chegar no 20, Para eu poder chegar no 100% aqui embaixo do 40. Então, dividiria os 2 por 2, ficaria com 3,5 sobre 20, certo? Agora, do 20 para o 100, eu preciso multiplicar por 5. Então, eu faria 3,5 vezes 5, que daria 17,5, e faria o 20 vezes 5, que daria 100. A gente sabe que isso significa que é 17,5%, ok? Ou eu poderia também, uma maneira de fazer isso seria transformar o 0,175 numa fração de volta, Eu ficaria com 175 divididos por 1000, Porque eu tenho 3 casas decimais, significa que eu preciso ter 3 zeros. E aí era só usar um pouquinho do raciocínio lógico. Se eu tirar um zero daqui, significa que eu preciso voltar uma casa decimal. E aí eu teria 17,5%, ok? Então, todas essas maneiras aqui vocês podem utilizar para encontrar a taxa percentual aí do valor que ele nos pediu, ok? Exercício de número 2. Escreva o número 3,75 na forma de fração irredutível e na forma de taxa percentual. Então, a primeira coisa a gente vai fazer é transformar em forma de fração irredutível. Então, eu vou fazer o quê? Tenho dois números depois da vírgula, então significa que vai o 100 embaixo, e eu fico com 375 divididos por 100. Vou simplificar esses valores, dividindo tudo por 5, e aí eu vou ficar com 75 sobre 20. Então, essa é a fração irredutível aqui. 75 sobre 20. Não consigo simplificar mais do que isso, ok? E aí eu vou ter a minha porcentagem. Eu já tenho, Tá pronta para mim. 375 divididos por 100 vai me resultar, então, em 375%, ok? Bem fácil, gente, de encontrar o valor percentual ali, ok? Número 3. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Então, para calcular, o que a gente vai fazer? Ele dá as opções aqui, Letra A, 10%, letra B, 20%, letra C, 30% e letra D, 40%. Como que eu vou fazer para calcular? Então, como a gente está interessado, na verdade, em saber a porcentagem dos que faltaram, eu vou fazer primeiro a subtração para encontrar quantas foram as pessoas que faltaram. Então, se eu tinha 520 inscritos e apenas 364 vieram, significa então que 156 pessoas faltaram, ok? Agora eu vou fazer o quê? Vou calcular quantos por cento representa esse valor. Por isso a gente vai escrever então a razão entre o número de faltantes e o número total de inscritos. A fração que a gente tem é 156 sobre 520. Se eu fizer a divisão dessa fração, eu vou encontrar o número decimal 0,3.
E a gente sabe que 0,3 nada mais é do que 30%. Então, isso significa que a resposta dessa questão aqui seria a letra C, 30%. Ok? Número 4. 25 representa quantos por cento de 200? Então, quando ele faz essa pergunta, basta eu colocar o 25, que é o valor que eu quero descobrir, divididos pelo total, que vai ser o 200. Simplificando aqui essa fração, no caso, dividindo por 2, para eu ficar com 100 embaixo, que é a ideia da porcentagem, eu divido tudo por 2. E 25 divididos por 2 dá 12,5%. Certo? Então, a letra correta aqui vai ser a letra A, ok? Observem como as letras B é parecida, ó, 15,5%. Então, cuidado, tá, gente, com as informações que as alternativas representam. Geralmente, elas estão ali justamente para confundir você, tá certo? Número 5. Convertendo a fração 2/5 em uma fração centesimal, qual é o resultado em porcentagem? Então, a fração centesimal vai ser aquela fração dividida por 100, né? Que justamente já é a porcentagem. Então, 2/5, para eu chegar em 100, eu multiplico tudo por 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 5, 100. Por isso que eu tenho 40 sobre 100, que é 40%. Ou seja, a resposta aqui é a letra D, 40%. Ok? Número 6. Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana acertou 4/5. Quem acertou mais questões? Então, eu preciso aqui, aí ele pergunta, Júlia, Mariana ou as duas acertaram o mesmo número de questões? Para eu saber a resposta, eu preciso ou transformar o 75% numa fração, para eu poder comparar, só que comparar frações também é meio difícil, né? Se eu não tiver o mesmo denominador, fica difícil de eu comparar duas frações. Então, o jeito mais simples aqui seria transformar o 4/5 em uma porcentagem, que foi o que a gente fez. 4/5, para 5 chegar em 100, eu multiplico por 20. Então, eu vou ter 20 vezes 4, que dá 80, 20 vezes 5, que dá 100. Por isso, 80%. Agora, quem quer mais? 75% ou 80%? 80%, né? Então, isso significa que quem acertou mais questões foi a Mariana. Resposta letra B. Ok? Exercício de número 7. Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote com 4.500 peças, 180 apresentavam algum defeito. Para o lote ser aprovado, é necessário que o número de peças com defeito seja inferior a 3%. Nesse caso, o lote foi aprovado ou reprovado. Então, eu preciso calcular qual é a porcentagem dessas 180 peças para as 4.500 peças e ver se ele é menor do que 3. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu escrevo 180 sobre 4.500, vou encontrar 0,04. Se eu transformar esse 0,04 em fração, eu vou ter 4 sobre 100, o que significa que eu tenho 4%. Se o lote, então, teve 4% das peças falhadas, né, peças com defeito, 4 é maior do que 3, ou seja, o lote que eles fizeram foi reprovado, né? Porque ele apresenta 4% das peças com defeito, que é superior ao valor aceitável, que seria 3%. Então, observem como a gente consegue aplicar a porcentagem em diversas formas, né? Dentro da culinária, dentro das fábricas, a gente usa bastante a porcentagem no nosso dia a dia, né? Então, é importante que vocês saibam fazer os exercícios e aplicar esses conceitos que a gente estuda em problemas do nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios que vocês têm disponível e revisem o conteúdo que vocês têm aí também. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.